E aí pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui. Vamos dar sequência à nossa lei seca do regimento interno da Câmara Municipal. Preparatório aí para a galera que vai fazer o concurso. 8 vagas, né? Secretário Legislativo, assistente administrativo, que é o técnico legislativo nível 1, técnico legislativo 2, que é o secretário legislativo, e tem os assistentes legislativos da questão. No caso, vai ter vaga para vigilante, 2 vagas. Uma para porteiro, 2 vagas, vigia, 1 vaga, uma copeira e, salvo engano, um garçonete, coisa assim. Se não me engano, são essas vagas. São 8 e mais cadastro de reserva no concurso. Então, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e boa aula. Você que já assistiu as outras, não assistiu as outras, tá chegando aqui essa primeira aula, tem uma série de aulas lá atrás, já passamos. Esse é o nosso encontro, é o 8º encontro, onde estamos trazendo a lei seca do regimento. Aí você pode chegar assim: professor, eu prefiro que tenha um slide e tal, que é melhor, um dinamismo, é mais bonito, é mais esteticamente legal. Bom, eu também acho que é. No entanto, a proposta minha aqui é trazer a lei seca. E ao trazer a lei seca, eu quero apresentar exatamente todo o código de lei, todos os parágrafos. Ali eu vou fazendo a leitura de tudo e aqueles pontos que eu entendo que pode ser bacana, que pode ser um objeto cobrado de prova, que de repente pode causar uma dúvida para você. Aí eu vou tentar esclarecer, vou tentar tentar exemplificar algumas situações para que de repente possa melhorar a compreensão. Mas a ideia é trazer a leitura, é a lei seca do regimento. Por essa razão eu optei por trazer assim, tá bem? Então vamos lá, vamos ao PDF da lei para a gente falar aí da sequência. Capítulo 2 das sessões públicas, seção 1 das suas disposições gerais. Vamos lá, artigo 85 das sessões públicas, né? Bom, a hora do início da sessão plenária, os membros da comissão executiva e os vereadores ocuparão os seus lugares. Parágrafo 1º. A Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo na sessão em local designado à disposição de quem dela quiser fazer uso. Então tem a Bíblia, tem que ficar lá, né? Tá lá no ela também, normalmente ela tá lá em cima da mesa do plenário, né? Então ela tá lá à disposição para quem quiser fazer uso dela. Segundo, achando-se presente no mínimo 1/3 dos vereadores. O que é 1/3 dos vereadores? Hoje são 15 vereadores que compõem, né, a Câmara de Vereadores. 15. 1/3 de 15 é o quê? 5. O presidente, então, nesse caso, declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras. Então, ele vai, tendo 5 vereadores, ele vai, então, dar abertura à sessão. Ele vai: sob a proteção de Deus, havendo número legal e em nome do povo portuense, declaro aberta a presente sessão. Essa é a fala do presidente. Terceiro, na sequência, o presidente solicitará um dos vereadores que faça a leitura do texto bíblico. Nesse caso, geralmente é o primeiro. Deixa eu ver. É o segundo ou o primeiro? Agora me deu uma dúvida aqui, não fala aqui. Mas aqui tá falando que ele pede um dos vereadores. Mas normalmente é o primeiro e o segundo secretário que estão lá em cima, né? Normalmente acho que é o segundo secretário que faz essa leitura. Parágrafo 4º. Constitui-se dever do vereador comparecer às sessões, participar efetivamente dos trabalhos e das votações, considerando como faltoso aquele que ausentar-se do plenário, ainda que tenha assinado o livro de presença. Ou seja, o vereador chegou, assinou a presença, ficou por ali, deu uma volta, ele é considerado faltoso. Ele tem que, para ser presente, ele tem que estar lá, participar ativamente de todos os debates e votações. Fora isso, ele é um faltoso. Ele não adianta ele lá assinar a presença e aí vai embora, dá uma miguelada por ali e se manda. Não pode, tá? Tem que estar presente, o vereador ele tem que estar lá, tá bom? Parágrafo 5º. Não se verificando o quórum para a abertura dos trabalhos, o presidente deixará de abrir a sessão
transferindo a ordem do dia para a sessão seguinte. Tá bom? Não tendo lá o quórum, ele vai e não abre a sessão. 6. Só por motivo de força maior a sessão poderá ser iniciada após o horário regimental. Neste caso, se necessário, poderá desenvolver pelo tempo de uma sessão normal estabelecido nesse regimento. Eita, que tá, viu? Agora deu. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese, veja bem, a coisa é séria, ó. Vamos lá pro regimento, ó. Só por motivo de força maior, ali eu falei besteira. Só por motivo de força maior a sessão poderá ser iniciada por horário regimental. Motivo de força maior, que ela pode ser iniciada após o horário regimental. Qual é o horário regimental que a gente viu lá? 8 horas, né? Uma parte falou que era 8h30 e outra parte, agora a mais recente, a gente viu na última aula que era 8 horas. Só por motivo de força maior que pode ser iniciada depois desse horário, tá bom? Então, muito cuidado com a questão dos horários, né? Artigo 86. As sessões ordinárias se dividem em 1 pequeno expediente e 2 grande expediente. Vamos lá, então. Sessão 2 do pequeno expediente. Vamos entender como funciona então o pequeno expediente. Artigo 87. O pequeno expediente terá duração de 1 hora, assim distribuída. Primeira meia hora será destinada à abertura dos trabalhos, leitura da ata, leitura do pequeno expediente e apresentação de proposições. 2. Os 30 minutos seguintes serão destinados às comunicações em 5 oradores, né, em que 5 oradores previamente inscritos, respeitando a proporção partidária, usarão da palavra pelo prazo improrrogável de 5 minutos, sem a parte sobre o assunto de livre escolha. Então, ali, portanto, 5 oradores, né, terão 5 minutos para falar assunto diverso, assunto de interesse, né? Pelo prazo improrrogável de 5 minutos, sem a parte, ou seja, ninguém pode pedir a parte, ninguém pode, é só ele ali, tá? Parágrafo 1º. Após a abertura da sessão, o presidente determinará ao primeiro secretário que proceda à leitura do texto bíblico, ó, primeiro secretário que faz a leitura, viu? E em seguida a leitura da ata da sessão anterior, submetendo à apreciação do plenário, tá bom? Atualmente, a Câmara adquiriu um sistema eletrônico que as leituras das atas está sendo feita e as matérias hoje está sendo feita automaticamente pelo sistema. Então, não está tendo mais essa. O secretário está meio que sendo dispensado dessa função aqui, tá? Mas, por via de regra, vamos seguir o regimento. Parágrafo 2º. Submetida à votação a ata da sessão anterior e pretendendo algum vereador alterá-la ou retificá-la em questão de ordem, fará a solicitação ao presidente que, achando cabível, a deferirá, devendo a retificação ou alteração constar de observação no rodapé da mesma ata. Parágrafo 3º. O presidente, aprovada a ata, dará palavra ao primeiro secretário para que proceda à leitura da matéria constante do expediente, também que é feito hoje pelo sistema. Atualmente, ela é feita pelo sistema. Aqui, o regimento está dizendo que ela é feita pelo primeiro secretário. Parágrafo 4º. Encerrada a leitura da matéria constante do expediente, o presidente declarará oportuno momento para que apresentar as suas proposições. Neste momento, os vereadores apresentarão então as suas propostas, né, seus projetos, suas indicações, os requerimentos, projetos que tiver de ser apresentado. 5. Apresentadas as proposições e havendo algum pedido de urgência, o presidente coloca-o em votação do plenário e, se aprovadas, serão incluídas na ordem do dia na sessão ordinária seguinte, respeitando as deliberações deste regimento. 6. Havendo oradores inscritos, ser-lhe-á concedida a palavra para o prazo de 5 minutos improrrogáveis, observando as proposições partidárias e os blocos parlamentares, né, na forma intercalada. 7. É facultado ao orador inscrito transferir o uso da palavra a outro vereador de sua representação partidária ou bloco parlamentar. Ou seja, eu me inscrevi, mas aí tem um outro colega do bloco que quer falar. E a minha fala talvez não é tão relevante quanto a dele, então eu passo a minha vez para ele. 8º. O orador inscrito que chamado
ao uso da tribuna não se encontrando presente, perderá sua inscrição. Então, se eu estou inscrito para falar, chegou a minha vez, eu não estou lá, eu perco, né? Não terei mais aquele direito de voltar para depois para falar. 9. As inscrições de que não puderem ser atendidas em virtude do lavramento ou não realização da sessão, transferirão-se para a sessão da ordem ordinária seguinte, ou seja, a minha inscrição está aqui, não vai acontecer hoje, na próxima sessão ela será liberada. Seção 3 do grande expediente, a segunda parte da sessão, né? Artigo 88. O grande expediente terá duração de até 2 horas, destinadas, primeiro, à discussão e votação de matéria constante na ordem do dia. 2. A discussões parlamentares pelo prazo de 20 minutos a cada vereador devidamente inscrito, adicionado, se este tempo e o vier a restar o período destinado à apreciação do orador da ordem do dia. Parágrafo 1º. Havendo quórum para deliberação, o presidente dará a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria constante na ordem do dia. 2. Lida a matéria pelo primeiro secretário, o presidente coloca em votação, em discussão e, havendo oradores inscritos, dá-lhe a palavra pelo prazo regimental, observando a proporcionalidade partidária ou bloco parlamentar, e de forma intercalada, não havendo oradores inscritos, será dada por encerrada a discussão, passando à votação, observando para tanto disposto no regimento. 3. No decorrer da discussão ou votação, poderá ser feita verificação de quórum a pedido de qualquer vereador ou por determinação do presidente, verificando a inexistência do número legal, para a seguinte fase dos trabalhos, né? Transferindo-se a matéria da ordem para o dia seguinte, a sessão seguinte, e registrando em ata o nome dos faltosos, ou seja, o vereador, aquela matéria deixou de ser votada porque houve uma falta, então os vereadores faltosos serão listados, né, como faltosos e a razão de não ter sido aprovado, né? Capítulo 3 das sessões secretas. Vamos lá. Artigo 89. As sessões secretas serão convocadas com indicação precisa dos seus objetivos. Primeiro, a requerimento escrito da comissão para tratar de matéria de sua competência. 2, para a aprovação de matéria absoluta dos membros da Casa. 3. Por líder de bancada ou 1/3 de membros da Câmara. Parágrafo 1º. Em todos os casos indicados nos incisos anteriores, haverá deliberação da maioria absoluta do plenário para que a defina, né, se seja mesmo secreta. Parágrafo 2º. Será secreta a sessão em que a Câmara deliberará sobre perda de mandato do vereador. Artigo 90. Nas sessões secretas não poderão permanecer no recinto do plenário, nem mesmo os funcionários da Câmara, devendo a presidência diligenciar no sentido de garantir os resguardos do sigilo. Primeiro, em sessão secreta, a Câmara deliberará preliminarmente se a matéria que motivou a convocação deve ser tratada sigilosamente ou publicamente. 2. Excetuada se o disposto no parágrafo 1º deste artigo, sessões secretas referidas no artigo anterior. 3. A discussão sobre se a sessão deve ser ou não secreta não pode ultrapassar o tempo de 1 hora, podendo cada líder ocupar a tribuna por um período de 10 minutos improrrogáveis. Parágrafo 4º. Antes de se encerrar a sessão secreta, a Câmara resolverá se deverá ficar secreta em seus debates e deliberações ou deve-se constar em ata pública. 5º. Antes de se levantar a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e juntada com os documentos a ela referidos serão encerrados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da mesa, devendo serem guardados em arquivo próprio. Parágrafo 6º. Se a sessão secreta tiver por objetivo ouvir secretário do município ou testemunhas chamadas a depor, estes participarão dela apenas durante o tempo necessário. Beleza? Capítulo 4 da questão de ordem da ata e placar da Câmara. Da questão de ordem, vamos lá. Seção 1, questão de ordem, artigo 91. A questão de ordem será resolvida de imediato e soberanamente pelo presidente. Ele decide, né, se aceita ou não ali aquela questão de ordem. Primeiro,
A questão de ordem só poderá ser levantada em rápida observação e desde que seja de natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos, corrigindo engano ou chamando atenção para descumprimento de norma constitucional e regimental. 2. Durante a ordem do dia só poderá ser levantada a questão de ordem com relação à matéria nela inserida. Parágrafo 3º. Nenhum vereador poderá exceder o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem poderá falar sobre o mesmo assunto mais de uma vez. 4. As questões de ordem devem ser objetiva e claramente formulada com a indicação precisa da disposição regimental ou constitucional, cuja observância se pretenda elucidar e referir-se a única e exclusivamente à matéria em discurso. 5º. Se o vereador não indicar inicialmente o dispositivo constitucional ou regimental, inobservando uma razão do qual formulou a questão de ordem, o presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão na ata e nos anais das palavras por ele pronunciadas. 6º. As questões de ordem formuladas nos termos desse regimento serão resolvidas soberanamente pelo presidente, na sessão, não sendo lícito ao vereador opor-se à decisão ou criticá-la. Seção 2 das atas. Artigo 92. Lavrar-se a ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redação obedecerá ao padrão uniforme adotada pela mesa. Primeiro, as atas serão lavradas em livro próprio em ordem cronológica, devendo os livros, ao serem encerrados, serem mantidos em arquivos da Câmara. 2. As atas devem constar o nome dos vereadores presentes, dos ausentes e daqueles que se ausentarem no decorrer dos respectivos trabalhos. Depois de aprovada a ata, será assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretários. 4. Ainda que não haja sessão por falta de número legal, lavrará-se a ata, devendo, neste caso, serem mencionado o nome dos vereadores presentes. 5. A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida em resumo e submetida à discussão e votação presente para qualquer número de vereador antes de se levantar a sessão. Artigo 93. Nenhum documento será inscrito em ata sem a expressa permissão do presidente por requerimento de vereador. Parágrafo único. Qualquer vereador poderá solicitar a inscrição em ata das razões, seu voto, vencedor ou vencido, redigidas em termos concisos e sem alusões pessoais a qualquer natureza e respeitadas as disposições desse regimento. Seção 3 do placar da Câmara. Bom, o placar da Câmara é órgão oficial de divulgação das atividades do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O placar da Câmara publicará todos os atos do Poder Legislativo, as atas das sessões e sequência dos trabalhos parlamentares. 2. Os discursos proferidos durante as sessões somente serão publicados por extenso quando solicitado pelo orador, salvo as restrições regimentais. E 3. Não serão autorizadas a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Beleza? Falamos, portanto, das atas do placar. Falamos da questão do grande e pequeno expediente, das sessões secretas, sessões públicas, aqui na nossa Lei Seca do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Convido a inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos e na próxima aula daremos sequência ao Regimento da Câmara Municipal. Até lá!